Contribuições sociológicas, o trabalho visto pelos clássicos, como que os pensadores clássicos da sociologia, Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, vão trabalhar sobre a questão do trabalho, né? Como é que eles vão falar, o que eles vão argumentar, qual a importância do trabalho dentro de uma sociedade. O primeiro momento, vamos trabalhar o Émile Durkheim, lembrar alguns termos importantes do seu pensamento. O Émile Durkheim, ele trabalha muito com o termo fato social. O fato social é toda aquela força exterior que faz com que o ser humano haja daquela forma. Leis, valores morais, hábitos, costumes, tudo aquilo dentro de uma sociedade que é exterior ao ser humano, que é fora dele, faz com que ele haja daquela maneira. Então o fato social ele tem esse papel, ele tem essa dinâmica de conduzir o caminho do ser humano para ele conviver em sociedade. Partindo desse princípio, o trabalho para o Émile Durkheim também vai ter essa influência como fato social, porque o trabalho ele vai colocar alguns parâmetros, alguns padrões para que o ser humano conviva e tenha suas relações dentro da sociedade. O trabalho no pensamento do Émile Durkheim ele vai trazer essa noção de individualidade do sujeito, fazendo com que ele saia daquela noção de solidariedade mecânica para uma solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica é aquela solidariedade que existia naquelas comunidades aonde tudo que é feito vem de tradições, seja religiosa ou familiar. Então, tudo aquilo que o indivíduo, que na verdade não existe o indivíduo nesse tipo de solidariedade, mas a pessoa, quando ela age, ela não age por si própria, ela age de acordo com alguns padrões já estabelecidos, vindos de familiares e da religião. Então, tudo que ela vai propor é pensando em conservar esses padrões, pensando em conservar esses graus de religião influenciando as suas ações, as suas dinâmicas. Então, o trabalho neste tipo de sociedade, de solidariedade, no caso, ela é um trabalho coletivo. O que eu faço não é para mim, o que eu faço é para o ideal, o que eu faço é para o coletivo que eu estou inserido. Ele não gera em mim essa individualidade. Ele vai gerar em mim a satisfação de estar fazendo para o coletivo que eu estou inserido. Eu digo satisfação no sentido de tudo que eu faço não é para mim, mas para o grupo que eu estou. É este tipo de solidariedade, essa sociedade. Nós podemos colocar aí as sociedades indígenas, algumas delas, né? Nós podemos colocar também a sociedade feudal, que era algo para o grupo, era um coletivo. Então, são sociedades que tinham essa dinâmica baseada no parentesco e na religião. Quando nós chegamos na sociedade industrial, isso vai mudar porque agora aquele ser, aquela pessoa, ela entende que ela vai trabalhar, vai gerar dentro dela essa noção de individualidade, ela pode acumular riqueza com aquela noção de individualidade, oferecendo para a sociedade aquilo que ela tem de dom, aquilo que ela tem de melhor para contribuir para aquela sociedade. Óbvio, ela não vai pensar no coletivo primeiramente, ela pensa primeiro nela, como ela vai se satisfazer. Então gera dentro dela uma racionalidade, uma particularidade. E essa particularidade vai fazer com que ela saia dessa dinâmica mecânica para uma dinâmica orgânica, que é a dinâmica do indivíduo, é a pessoa. O que eu faço é para a realização individual. Isso me traz uma racionalidade para eu pensar na sociedade. Isso faz com que eu reflita. Eu grifei esse trecho aqui para ficar mais fácil o entendimento de vocês. O trabalho no pensamento de Durkheim foi considerado elemento definidor de vínculos sociais. Fazia parte de uma organização social avançada, no sentido de cumprir uma função de produção e sobrevivência assentada na racionalidade.
Essa solidariedade, em oposição à fundamentada em laços de parentesco e na religião chamada mecânica, era denominada orgânica. Durkheim avaliava que o relativo sucesso da sociedade capitalista estava ancorado de forma nítida na divisão de trabalho. Então, a divisão de trabalho que colaborou para a organização capitalista, para a organização de sociedade capitalista. Émile Durkheim considerou a questão do trabalho em sua obra Divisão do Trabalho Social, afirmando que essa divisão foi importante para o desenvolvimento de uma consciência individual. Se a princípio havia a consciência grupal coletiva de homens vinculados por uma solidariedade mecânica relacionada ao parentesco, que deviam obediência cega às autoridades que representavam a ancestralidade, aos poucos, com a divisão de tarefas no interior do grupo, eles passaram a ter uma ideia de individualidade, de particularidade equivalente ao trabalho específicos que se desenvolviam no interior do grupo. Então, para o Émile Durkheim, o trabalho ele tem um papel importante que vai gerar o indivíduo. O trabalho individual não apenas diluiu a força das tradições, como colocou um novo componente de ordenação social, a racionalidade, pois gestou a crescente racionalização produtiva e, com ela, o entendimento coletivo da importância da manutenção dos vínculos sociais. Isso seria um salto qualitativo na coesão da comunidade humana, pois derivava de um princípio racional do pensamento lógico a respeito da vida produtiva e não da tradição das obrigações ancestrais. A este novo padrão de vinculação entre homens, Durkheim denominou de solidariedade orgânica. Essa solidariedade orgânica faz com que o ser humano ele haja por si próprio e não por tradições, por vínculos que ele tinha. Com essa divisão do trabalho, então percebam, a divisão do trabalho, o estímulo à racionalidade. Quando eu começo a pensar na racionalidade, eu vou pensar em produzir melhor para eu ganhar mais e automaticamente contribuir para o social. Eu percebo que eu faço parte de um grupo social. E esse grupo social, e eu faço parte desse grupo social, não por tradições ou por questões religiosas. Não, eu faço parte desse grupo, primeiro porque eu sou um ser que tem racionalidade, e os outros também, e a gente pode viver em comunidades, cada um contribuindo com a sua vocação. Ok? Então, basicamente, essa é a visão do Durkheim referente ao trabalho. Já o outro pensador que a apostila nos traz aqui, o Karl Marx, ele enxerga o trabalho como algo de extrema importância. Para o Karl Marx, o que humaniza o homem é o trabalho. O trabalho ele é essencial para fazer com que o ser humano seja humano. Então, vamos fazer uma reflexão. O Marx ele acreditava numa história que estava caminhando, uma história da luta de classe. Sempre vai haver os que trabalham e os que não trabalham. Os que trabalham, segundo ele, é a classe que está sendo explorada, está sendo alienada. E a classe que explora é a dos dominantes, aqueles que têm os meios de produzir. Por isso que nas suas obras, talvez a mais fácil de entendimento seja o Manifesto Comunista, o Karl Marx fala muito da abolição da propriedade privada dos meios de produção. Atentem-se, propriedade privada dos meios de produção não é o mesmo que propriedade privada comum. Propriedade privada dos meios de produção é como o ser humano faz ali para a sua sobrevivência, para criar os mecanismos para manter a sua sobrevivência. Partindo desse princípio, ele enxerga que o trabalho ele é de extrema importância para manter essa sobrevivência. Se não tem trabalho, não tem como o ser humano manter essa sobrevivência. E aí ele vai começar a questionar como é que este trabalho que mantém a sobrevivência do ser humano vai ser dominado por outro ser humano. Como é que este trabalho que faz o ser humano e manter a sua existência é tomado por outra pessoa? Ele está vendo dentro da Inglaterra uma grande quantidade de pessoas trabalhando demais e outras nem trabalhando. Ele vai até criticar na sua obra, o Manifesto Comunista mesmo, ele critica essa burguesia na época, né, que a burguesia industrial da época, que eles eram, de certa forma, parasitas, eles não trabalhavam, eles se aproveitavam do trabalho dos outros. E para eles se aproveitarem do trabalho dos outros, foi necessário eles
terem os meios de produzir. Porque quando eles têm os meios de produzir, basta eu criar um mecanismo que ele vai chamar de alienação, para que essas pessoas entendam que tudo aquilo que está acontecendo é uma coisa normal. Por quê? O Marx ele vai criticar muito essa questão dos liberais, que eles falam que a propriedade privada, segundo os liberais, ela é natural, é um direito natural. Isso o próprio John Locke vai escrever. E se ela é um direito natural, significa que o ser humano nasce com aquilo. O Marx ele não concorda com isso. Ele não concorda que existam, que a propriedade privada é uma situação onde determinados grupos têm e outros não. Ele pensa que quando você tira os meios de produção de um grupo de pessoas, essa pessoa não tem mais como manter a sua existência, a sua sobrevivência, que ele cita aqui mesmo na própria apostila, que a gente pode perceber aqui na apostila. Então, se ela não tem como manter a sua existência, a única coisa que resta para ela é trabalhar para o outro para manter a sua existência. Então, o que ela vai receber com o fruto do seu trabalho não vai ser para algo a mais, vai ser somente para manter a sua existência, enquanto aquela outra pessoa, ela tá, essa burguesia industrial, ela tá usufruindo do trabalho desse outro, não está trabalhando, segundo a visão do Marx e o que ele relata na sua obra também, o Manifesto Comunista, ela não está trabalhando, ela se aproveita do trabalho dessa outra pessoa. Olha como a dinâmica que ele está vendo é bem complexa. E é o que ele está presenciando ali dentro da Inglaterra. Então, o trabalho para o Marx ele é de extrema importância, então ele não pode ser visto dessa maneira. Como? Que maneira? Como uma mercadoria. Ele não pode ser visto. Porque o que as ideias liberais propõem, que o Marx tanto vai criticar, é que tudo tem que se basear no livre mercado. E o livre mercado, segundo a ideologia liberal, a ideia liberal, é que quanto mais, menor o preço. Então, vai existir uma grande quantidade de trabalhadores naquela época, expropriados, sem os meios de produção, e a única coisa que vai sobrar para eles é vender sua força de trabalho. Quando eles começam a vender a sua força de trabalho, nós vamos ver uma grande quantidade de trabalhadores para pouco emprego. O que vai acontecer? O ganho desses trabalhadores vão ser pífios. Mas ele não tem outra opção. Ou ele faz isso ou ele morre de fome, porque o trabalho era para sua sobrevivência. Então percebam como Karl Marx está enxergando o trabalho como algo essencial que não pode ser avaliado pela oferta e procura. Porque quando você coloca o trabalho segundo a visão marxista, não marxista não, do Karl Marx, quando você coloca o trabalho nessa condição de oferta e procura, você está transformando ele em uma mercadoria e ele deixa de ser algo que humaniza o ser humano, que faz o ser humano, que impede ele de manter a sua sobrevivência. Enquanto outros não precisam fazer isso, não precisam trabalhar, que é o que ele está vendo ali dentro da Inglaterra. Okay? Então, esse é o ponto principal aí do pensamento do Karl Marx referente ao trabalho. O trabalho ele tem que ser visto com o seu valor social, o valor social, qual é a importância dele dentro da sociedade, e não necessariamente como uma mercadoria, conforme os liberais da época que o Marx está criticando na sua obra, principalmente o Capital, que é a sua principal obra. Ele não concorda com esse pensamento de que o trabalho tem que ser como uma mercadoria. Aqui tem um trecho da obra do Marx. O trabalho do fiandeiro como um processo de produzir valor de uso é especificamente distinto dos outros trabalhos produtivos, e a diversidade se patenteia, subjetiva e objetivamente, na finalidade exclusiva de fiar, no modo especial de operar, na natureza particular dos meios de produção, no valor e uso específico do seu produto. Aquele produto, aquilo que o fiandeiro faz, ele tem importância dentro daquela realidade. Um trabalho só tem importância dentro daquele grupo. Se não existe a necessidade daquele trabalho, não tem mais aquela importância. Então esse é o princípio que ele vai carregar, que o trabalho ele tem um valor dentro de determinado grupo. Mais adiante,
pulei aqui da página. Mais adiante nós vemos aqui, para finalizar o pensamento, aqui nós temos um trecho também da obra do Karl Marx, do Capital, como ele enxerga o trabalho. Vamos tentar entender esse trecho para a gente finalizar. Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza. Processo em que o ser humano, com a sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo, braços e pernas, cabeças e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhe forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica a sua própria natureza. Conforme já comentamos, eu modifico a natureza, e aquilo que eu produzi vai modificar também a nossa natureza, como nós vamos nos convivendo. Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e submete ao seu domínio o jogo das forças naturais. Pressupomos o trabalho sobre forma exclusivamente humana. Uma aranha executa operações semelhantes ao tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do processo do trabalho aparece um resultado que já existia antes, idealmente na imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera. Ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar, ao qual tem de subordinar sua vontade. A essa subordinação não é um ato fortuito, além do esforço dos órgãos que trabalham. É mister a vontade adequada, que se manifesta através da atenção durante todo o curso do trabalho. Diferente dos outros animais, o ser humano projeta aquilo que ele quer fazer. Isso é uma produção humana, uma produção que faz o ser humano ser humano. Por isso que ele qualifica o trabalho como algo essencialmente humano, na visão do Karl Marx. Eu não vou entrar aqui nas questões ideológicas dele, né? Não vou aprofundar, até porque nós vamos ter mais tempo para estudar esse autor juntamente com o Durkheim e o Max Weber. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima, galera.